tarde a todos, senhores acadêmicos, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Estamos abrindo hoje a terceira sessão de um conjunto de palestras sobre em busca de novos horizontes, economia e disciplinas afins, em que nós estamos tratando aqui de ampliar os horizontes dos economistas na direção da persuasão, que já passou, da história, que foi um pouquinho mais complicado. Hoje vamos coroar isso com a literatura e vamos concluir semana que vem com o direito. O nosso palestrante de hoje, Gustavo Franco, ele é doutor em economia pela Universidade de Harvard. Nós estivemos juntos no Plano Real, em 93 e 94, mas eu devo dizer que foi ele quem, junto com Pedro Malan, felizmente aqui também presente, que deu continuidade ao plano entre 95 e 98, período durante o qual, no Banco Central, Gustavo garantiu a estabilidade do real, mesmo enfrentando enormes turbulências na área externa. Depois de deixar o governo, Gustavo voltou a lecionar no Departamento de Economia da PUC-Rio e fundou a Rio Bravo Investimentos. Essa logo se tornou uma instituição líder em investimentos no Brasil, tendo desde 2016 como sócia a Fosun, um dos mais destacados grupos privados chineses. Gustavo tem muitos livros publicados, inclusive em 2017, uma maravilhosa história da moeda e das instituições monetárias no Brasil. O título é A Moeda e a Lei, destinada a se tornar um clássico na literatura econômica do país. Mas a verdade é que hoje ele está aqui não é por nenhuma dessas razões, né? Ele está aqui porque o nosso tema, como disse, é economia e literatura, e ninguém melhor do que ele para falar disso. Isso porque, desde 2005, ele vem publicando, com o patrocínio da Rio Bravo, uma série de livros cujo critério de seleção é o da relevância para a agenda de modernização do Brasil. Os acadêmicos ficarão muito satisfeitos, imagino, em saber que boa parte desses textos é sobre literatura. Nessa série estão Rui Barbosa, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Shakespeare, o Fausto de Goethe, Roberto Campos e o Mágico de Oz. Uma pleiade de autores. Vamos ver com quais deles Gustavo nos brindará hoje. Com a palavra, Gustavo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Edmar, pela apresentação ultra gentil. Obrigado a todos pela presença. Obrigado institucionalmente à academia pelo gentil convite, por estar aqui. Mas, Edmar, o tema é muito vasto, esse que você me deu, muito perigoso. Andei procurando no Hemisfério Norte livros-texto sobre literatura e economia. Achei um professor chamado Michael Watts, que tem um Literary Book of Economics, que é uma coletânea, não existe nada parecido em língua portuguesa, de textos literários sobre os temas econômicos típicos de um curso de introdução à economia. E funciona como um volume auxiliar ao de introdução à economia. Teria muita serventia aqui no Brasil fazer alguma coisa parecida. O professor Watts, no entanto, acha que o assunto é muito tenso. Ele descreve a relação entre literatura e economia como inevitável, mas desagradável, é como ele diz. Vamos ver por quê.
as duas áreas de conhecimento, aqui, minha opinião, tratam da mesma coisa, da humanidade. A economia, mais especificamente, do almoço, que, como se sabe, não é grátis. O patrono dessa casa tem uma frase ótima: não se pode ir à glória sem pagar o bonde, não é isso? E, no mais, sem o almoço, a humanidade não passa de uma manhã, não é isso? Para ultrapassar uma manhã agitada, é preciso almoçar. Então, de algum jeito, a economia está presente na literatura. Eu vou argumentar aqui que está muito mais presente do que se imagina a partir de certo momento. Achei extraordinário esse autoelogio. A literatura virou uma disciplina afim à economia, segundo os termos do seu convite, Edmar. Isso é uma coisa da academia, você aprendeu quando veio para cá. Essa ironia machadiana, né? Então, o que eu vou fazer é parecido com o que o professor Watts fez, é uma antologia, mas o tempo não me permite fazer mais, como está escrito aí, uma antologia de 2. O plano original era muito mais ambicioso. O Edmar mencionou os livros que eu fiz nos últimos anos, eu organizei, eu prefaciei sobre temas na fronteira entre literatura e economia. São vários, aqui estão as capinhas ali, mas não dá. O plano original, inclusive, queria fazer uma coisa mais chique, que era uma antologia por temas. Determinismo, um tema sempre presente na relação entre economia e literatura. Alegoria, no que a literatura nos ajuda a explicar as coisas que a gente não sabe explicar. História, do que já se falou em outra sessão aqui. E também eu tive a oportunidade de vir aqui em outra ocasião para falar do meu livro sobre Machado de Assis, que seria o objeto dessa conversa sobre história, onde eu quis fazer com a crônica um pouco o que o Raimundo Faoro fez com a ficção machadiana em termos gerais, que foi buscar ali a literatura como história, como evidência. E foi super, super útil. E um quarto tema seria o perigoso tema da automedicação, quando economistas fazem literatura, ou o contrário, os grandes escritores e poetas fazem economia. Às vezes tem coisas super felizes, como Fernando Pessoa escrevendo sobre economia, que é um encanto. Recentemente, o último livro que vamos publicar dessa linha é da Margaret Atwood, que escreve regularmente sobre temas de não ficção e teve a encomenda de fazer um texto sobre a crise de 2008. Tem um texto maravilhoso chamado Payback, com esse título em português, que já está publicado pela Rocco, mas vamos reeditar. Às vezes dá certo, às vezes não. Tem Elsa Pound, que aí é um caso extraordinário, que, entre uma das coisas que o Pound escreveu sobre economia destrambelhadas, é um livro chamado Jefferson e Mussolini, que tenta argumentar que Mussolini estava fazendo o que Thomas Jefferson fez nos Estados Unidos na economia, cujo grande inimigo é o Alexander Hamilton, agora personagem da Broadway, uma peça premiada, uma biografia também. Seria ótimo começar com Shakespeare e terminar com Hamilton, mas não dá tempo para isso tudo, não. Então, vamos ficar numa antologia de 2. No entanto, os 2 que eu gostaria de trazer aqui para conversar com um pouco mais de detalhe, Shakespeare e Goethe, por outro lado, são aqueles que normalmente são descritos como bíblias. O Fausto é descrito como a Ilíada da vida moderna, a descrição da obra shakespeariana como escritura secular do Bloom é famosa. Então, tem muito material aí para trabalhar sobre esses 2. Aliás, é uma escolha que tem muito que ver com as perguntas que nós, os economistas, procuramos responder, e esses 2 são observadores especialmente interessantes sobre os assuntos econômicos, em razão do momento em que viveram e os temas que escolheram. Mas deixa eu dizer aqui que, quando recebi seu convite, Edmar, foi no mesmo dia que no Globo tinha um artigo do Kaká,
que falava sobre esse livro recém-publicado em português, do Michael Puckner, que não é tanto uma história da literatura, mas uma história da escrita. E, por isso, ele permite que se faça, e como está aí reproduzido, uma espécie de linha do tempo, um mapa e uma linha do tempo. E uma linha do tempo é uma coisa que desestabiliza um economista, sobretudo jornalista econômico, porque uma linha do tempo é algo que você pode cruzar com outra e fazer correlações. Então, a mente perturbada do economista logo olha uma linha do tempo como essa e quer correlacionar com alguma outra linha do tempo de alguma variável econômica cujo comportamento talvez tenha sido semelhante. E aí misturar os eixos e fazer correlações, e aí começa... Aí tá bom. Aí o que seria a variável econômica para correlacionar com a evolução da escrita, com um processo que tem um pedaço industrial, outro criativo. Esse é um gráfico extraordinário, vale aqui pensar um pouquinho sobre ele. Essa é uma medida do PIB do planeta Terra, médio. O PIB já virou uma coisa que todo mundo sabe o que é, vou perder tempo aqui com as explicações técnicas, e também não queria entrar nos detalhes de como isso é feito, mas foi uma das grandes realizações do que a gente conhece na disciplina como cliometria, foi quando métodos quantitativos invadiram a história econômica de uma forma avassaladora e começou-se a fazer esse tipo de exercício de medir essas variáveis da economia que a gente usa na atualidade para o passado. E esse gráfico em especial, ele chamou muito a atenção. É o PIB, ele mostra várias coisas da maior importância. Primeiro, a ordem de grandeza. Alguma coisa acontece ali no século XVIII, que a renda per capita real média do planeta se multiplica por um fator de 30, em alguns casos, em alguns países, por um fator de 100. E não se tinha muito a noção de que o desenvolvimento econômico tinha este tipo de evolução. A descontinuidade era muito a revolução industrial, era uma revolução por estar num ponto do tempo, e era industrial, não era tão geral quanto este gráfico aqui parece sugerir, e o fato de ser mais que industrial provocou especulações divertidíssimas sobre o que causa isso aí, que não é só inovação, direitos de propriedade, acumulação de capital, várias teorias que nós, economistas, tínhamos sobre isso. A mais divertida e a mais interessante talvez tenha que ver... Bom, deixa eu só lembrar aqui, são medições super precisas no que é possível fazer com evidência histórica disponível. Tem muita evidência muito boa sobre população, o que é a melhor referência para os anos mais remotos, mas para século XVIII, XIX tem muita coisa boa sobre o PIB real, e sim, é um comportamento explosivo, é provocante esse fenômeno, e um personagem muito importante nesta literatura quantitativa histórica, essa senhora que vocês estão vendo aí, chamada-se Deirdre McCluskey, e poderia perfeitamente ter sido vencedora do Prêmio Nobel, que foi concedido em economia em 93 para dois economistas que se dedicavam a essa atividade que a gente chama de cliometria, Robert Fogel, Douglas North, e poderia perfeitamente... junto com ela, foram fundadores da Sociedade Cliométrica nos Estados Unidos em 1983, 10 anos antes. Ela podia ter ganho o Nobel. Curiosidade, todavia, nessa época, no entanto, Deirdre era Donald. Eu conheci em Harvard, era professor na Universidade de Chicago,
E, em 1995, aos 53 anos de idade, fez uma cirurgia de gender reassignment e se tornou Deirdre. E é talvez o único caso conhecido, portanto, chama isso um experimento natural de identidade de gênero, porque uma pessoa que mudou de sexo, um scholar de primeira linha, já conhecido por suas contribuições como Donald. Peirce possivelmente falou de Donald quando falou de Retórica, que é o primeiro livro mais influente dela, quando Donald. Quando Deirdre escreveu essa trilogia, num período de 10 anos, espetacular, sobre o que ela chama de o grande enriquecimento, The Great Enrichment, que é exatamente o gráfico espetacular de crescimento do PIB, que, segundo ela, muda tudo que nós imaginávamos sobre desenvolvimento econômico. E o que ela diz sobre isso, que é extraordinariamente interessante, é o seguinte: qual a causa? E a tese dela, diferente de muitos outros economistas que estudam desenvolvimento econômico, tem a ver com cultura, tem a ver com o imaginário de uma sociedade que passa a valorizar o sucesso econômico de um jeito diferente, favorável. E isso contamina todas as atividades humanas, e a inovação tem essa dimensão muito aberta, e é isso, do ponto de vista dela, o que explica essa explosão, melhor do que qualquer outra explicação. Mais que isso, quer dizer, além disso, vale lembrar, deixa eu voltar aqui, quando se tem a perspectiva de multiplicar por 30, 40, 50 ou 100 vezes o seu conforto material, sua renda, esse passa a ser um assunto da literatura, inclusive as aflições provocadas por um progresso tão veloz, que pode ser também um tombo tão veloz, passam a ser assuntos espetaculares como matéria-prima literária. As passagens interessantes aí, Engels falando sobre Balzac, diz que ninguém melhor explicou o Homo economicus que surge nessa ocasião do que Balzac. Piketty usa essa mesma analogia e põe junto Jane Austen, e aí as mocinhas casadoras da Jane Austen todas estão pensando em dinheiro. Já são personagens dentro do Great Enrichment que não estão pensando em outra coisa. Não são galãs, bonitões, são dotes, são rendas anuais regulares e fortunas que entram nos cálculos dos personagens Austen ou balzaquianos. Talvez valesse a pena, em matéria de literatura, não tanto entrar nesses autores já impregnados pelo espírito do grande enriquecimento, a ponto de as relações conjugais, por exemplo, não terem outra motivação, e tentar ir um pouco mais atrás, aonde talvez a nova não está completamente desenvolvida e o velho não morreu. E aí acho que Shakespeare e Goethe são duas entradas espetaculares. Selecionei uma passagem aqui do Keynes sobre Shakespeare, de um determinismo infame. Tem uma história sobre o ouro que vem das colônias para a Espanha enriquece a Inglaterra, que, por sua vez, experimenta um apogeu econômico, produto do qual aparece Shakespeare. Algo que irritava nossa Bárbara Eleodora profundamente, se fosse assim, teriam aparecido uma dúzia, não só um, é só uma referência. Mas tem uma coisa interessante para explodir essa ideia de determinismo, superestrutura e infraestrutura, que é uma ideia de sinergia que é muito visível na Inglaterra elisabetana, que de um lado, a relação econômica entre os
mercados e os países e as empresas vai produzindo sua própria linguagem na forma dessa coisa que a gente conhece como moeda. A moeda é a linguagem do comércio, ao passo que o teatro se torna um fenômeno social cujo paralelo mais próximo, já bem distante, é a Grécia, e que tem um público avassalador e uma influência no imaginário da sociedade incrível, e ali se cunha o idioma, como se cunham as moedas fora dali, em razão da Revolução Comercial, e a linguagem e o imaginário e a identidade nacional se produz nesse espaço ali de socialização que é o teatro, que é o mercado, criando aí uma sinergia muito bacana entre, e não é nem aqui é um historicismo brutal, mas é um momento particularmente singular, onde a organização do teatro e a organização da economia através do mercado experimentam uma sinergia, e é um momento particularmente importante do idioma inglês, da literatura inglesa, da economia inglesa. Essas passagens são indicativas disso aí. Vou apressar meu passo aqui. Alguns números impressionantes para dar sustentação a esse tipo de tese. Londres era uma cidade de 250 mil habitantes em 1600, num país de menos de 5 milhões. O Globo, que tem lá, foi reconstruído em Londres, na parte sul do Rio, cabia 3 mil pessoas. O Blackfriars, que era o outro teatro coberto da Companhia do Shakespeare, que funcionava mais para cima no Rio, cabia 800. Hoje funciona no mesmo complexo lá em Londres, os dois juntos. O Globo cheio, 3 mil pessoas numa cidade de 250 mil, a proporção é semelhante aos 183 mil pessoas que estiveram no Maracanã, no Brasil e Paraguai, em 1969, alguns aqui estiveram lá torcendo, e enfim, é esse o tipo de mobilização que o teatro era capaz de produzir numa cidade que não tinha outra distração. A outra distração popular era o bear baiting, que era uma coisa de botar um urso fechado numa jaula com os cachorros perseguindo, ou corais de meninos, nada tão bacana quanto ver Shakespeare ou outras coisas. Enfim, essa centralidade do teatro, que é extraordinária num momento onde o idioma não está fixado. Vocês podem ver nessa tela aí, são exemplares manuscritos da assinatura de William Shakespeare, que é um desastre, parece uma pessoa perturbada, mas e a grafia diferente, Shakespeare, não tinha muito fixado como se escreve. A língua falada não tinha uma correspondência na língua escrita. Em 1605, Oxford tinha só 36 livros em inglês, de 6 mil, em latim ou grego, que era a língua culta, eram as línguas cultas. E o meu dicionário, que se tem notícia de língua inglesa de 1604, tinha só 2.500 palavras. A gente sabe que Shakespeare talvez tenha inventado mais do que isso, além das 20 ou 30 mil palavras que usou no resto das suas peças. Ou seja, é curioso esse momento de invenção da linguagem escrita. Documentação é importante, claro, para esse tipo de conversa. Tem um documento valiosérrimo para essa época, que era a Companhia de Teatro Rival. Duas companhias de teatro eram dominantes na ocasião, o Chamberlain's Man, do Shakespeare, e o Admiral's Man, que era o rival. O manda-chuva da Companhia do Almirante chamava-se Philip Henslow. E esse senhor deixou um diário, e nesse diário tinha tudo que se passou na atividade dele durante 2 anos, onde a companhia fez 220 apresentações, 63 peças diferentes, 44 novas. É possível ver que
uma peça, um blockbuster assim, muito popular, é encenada 20 ou 30 vezes. Foi o caso dessa companhia, por exemplo, encenou primeiro o Fausto, de Marlowe, que foi um grande best-seller, um blockbuster na ocasião. 3.000 peças foram escritas aí nessa ocasião, até os teatros serem fechados em 1642 pelos puritanos, 80% das quais a gente só conhece pelo nome. E 230 sobreviveram, entre as quais os 38 de Shakespeare. Era um momento espetacular. Para não ficar no entorno, para falar do texto, tem 2 peças cheias de economia e que dá para usar em sala de aula muito bem. O Mercador de Veneza é uma delas, que tem um assunto particularmente atual, que é o assunto brasileiro da meia entrada e dos campeões nacionais do BNDES e do crédito direcionado, facilitado, baratinho, camarada, para quem é amigo do rei. E aí os gráficos são gráficos do Banco Central recentes, isso que chama-se ICC, é Índice do Custo do Crédito, é uma coisa que o Banco Central publica regularmente, pela qual a gente vê que no Brasil metade do crédito é o que está ali com a figurinha do Shylock, custa 35% ao ano, e metade do crédito, que está aqui com a figurinha do Jeremy Irons, no papel do mercador, do cristão, custa 9% ao ano. São dados do ano passado, está até mais baixo que isso agora. Mas a diferença é brutal e é metade. Metade do Brasil mora no Rialto, metade no Belmonte, não é isso? Metade tem crédito camarada, metade é Shylock, e essa dualidade é explorada de uma forma espetacular na peça, e, portanto, permite que a gente faça uma conversa inteligente sobre preconceito, sobre política monetária, sobre seletivismo em políticas públicas, botando a garotada para conversar sobre uma peça shakespeariana. Isso é espetacular, não tem preço. O segundo exemplo de peça econômica espetacular é o Timon, que é pouco conhecido, mas dá para dizer que é a peça mais própria para a Inglaterra pós-2008, e, de fato, teve uma grande produção teatral poucos anos depois, encenada no National Theatre, adaptada por os 2 senhores aí, Ben Power e Nicholas Hytner, foi em 2012, e ela, inclusive, veio para o Brasil, a mesma adaptação, passou aqui do outro lado da rua, no Teatro Maison de France, e é uma história que é colocada, como se faz muito com encenações shakespearianas num ambiente contemporâneo. Você entrava no teatro, tinha tendas do movimento Occupy, e a história toda tem alusões ao que se passa. A história não é tão complicada, Timon era um ricaço extravagante, que gastou sua fortuna inteira atendendo pedidos de amigos, fazendo favores, até ficar endividado e ser perseguido pelos próprios amigos, ou agora credores, briga com todo mundo, vai embora da cidade, passa a morar na periferia, e aí é caracterizado como um sem-teto, da forma que a gente conhece, pelas imagens, vamos ver daqui a pouquinho, e enquanto estava na periferia cavucando para buscar comida em raízes, acha ouro, e aí começa tudo de novo. É um enredo muito curioso para peças shakespearianas, porque muitos personagens são pessoas jurídicas. Tem lá os credores, amigos, são todos designados por profissões. Poeta, pintor, joalheiro, ator, estão sempre pedindo dinheiro ao Timon. Tem os senadores, tem os rebeldes, o mob, a multidão. Não há um vilão nominado. Personagens
pessoas, como é comum, tem a Pemantos, que funciona como uma espécie do bobo com relação ao Timon, e uma criada, Flávia, que no texto original é um criador, e é uma peça escrita em colaboração, ainda mais essa, que nunca recebeu muita atenção das pessoas, porque metade Thomas Middleton, metade Shakespeare, não era considerado 100%, né, legitimamente Shakespeare, mas talvez a mistura tenha sido especialmente interessante. Middleton era um especialista no que se chama de city comedies, as comédias urbanas centradas em torno de assuntos de dinheiro e da burguesia, e que não era um assunto onde Shakespeare navegava bem. Middleton que faz a primeira parte, que parece bem ser um drama de alguém muito excessivamente generoso, que é uma história sobre ingratidão e relações humanas e tal. E na segunda parte, que é escrita pelo Shakespeare, é quando ele já está degradado fora da cidade, encontra ouro, e aí ele pega o ouro que ele achou na rua e dá para o Alcebiades, que era o chefe dos rebeldes, caracterizado como que chefia Black Blocs, e essas pessoas então ocupam a cidade, elas tomam o poder, e Alcebiades então é corrompido e se junta aos senadores, e Timon termina se suicidando de desgosto. É uma tragédia, está entre as tragédias na definição do First Folio, mas só tem um morto. Em geral, as tragédias morre muita gente, né? Essa é a que menos morre gente. Só um e o protagonista. O que é tão tenso do ponto de vista da economia? Exemplo interessante, o Timon recebe uma pessoa que pede dinheiro a ele para livrar um amigo que está preso por dívidas. Ele dá o dinheiro, você vai lá, paga a dívida, depois sai da cadeia, arruma dinheiro, quer pagar eles de volta. Ele diz, não quero receber, porque eu doei. Se eu receber de você, significa que eu doei com contrapartida, isso é usura, isso eu não faço. Eu sou, enfim, sei lá, aristotélico, sou alguém da velha guarda que não faz as coisas para ganhar juros. Eu sou imprevidente, imprudente mesmo. É por amor. Esse tipo de tensão entre a economia da reciprocidade feudal, né, e a nova economia capitalista é o que é o centro nervoso da peça, e o dinheiro, claro, é o centro das atenções. Bom, 1844, ninguém menos do que o próprio Karl Marx escreve um texto espetacular, um texto pequenininho, que cita Timon amplamente. E ficou essa lenda de que é a peça shakespeariana favorita de Marx. E passagens do texto aqui, as que estão em amarelo, são especialmente interessantes. O dinheiro é a meretriz universal, Universal Whore, em inglês, cafetão universal, Universal Pimp, entre homens e nações, homens e coisas. E o que Marx faz de uma forma surpreendente, que nos permite pular para o Fausto, é que esse monólogo, solilóquio do Timon, quando ele encontra ouro do lado de fora da cidade e fala, seu crápula amarelo transforma tudo que é ruim em coisa boa, e, enfim, como está aí escrito, transforma ladrões em pessoas notáveis, inclusive senadores, faz casar a viúva encalhada e tudo isso, né? O Marx encontra um solilóquio idêntico no Fausto. Ainda no primeiro ato, é o Fausto que diz, eu sou feio, mas se eu posso comprar uma mulher bonita, eu não sou feio. Quem falou? Se eu sou coxo, o dinheiro me dá locomoção, acabou o meu problema. Inclusive diz assim, o dinheiro me poupa o trabalho de ser desonesto. Fantástico. Fausto
absolutamente sintonizado com Timon. Bom, Fausto, a história original começa em 1539, numa estalagem, numa cidadezinha chamada Staufen, perto da Floresta Negra. Tem uma tabuleta que celebra o dia em que morreu, de uma explosão misteriosa, um alquimista chamado Fausto, e a partir dali se escreveu, tem ali a facsímile da capa, uma historinha que virou um best-seller e que teve a sua primeira adaptação mais ilustre no teatro elisabetano pelo Marlowe, a tragédia e a história de vida e morte do Dr. Fausto, que é a história mais conhecida do mito, que é, enfim, a que todos conhecem, um homem intelectual, entediado com o conhecimento, quer transcender, topa fazer um acordo com o demônio. Nesse caso, o acordo era um acordo de 24 anos, após os quais o diabo vinha buscar. No final, ele meio se arrepende, mas não dá mais. Nessa ocasião, esse Fausto da Renascença, as pessoas tinham medo, o demônio aparecia em cena, as pessoas se escondiam, ao mesmo tempo tinham um constrangimento da curiosidade do intelectual diante de uma sociedade muito fechada, ser um negócio meio pecaminoso, tudo meio constrangedor, uma atmosfera pesada. Esse era o Fausto da Renascença. A história, claro, teve 200 milhões de versões em teatro, ópera, vários autores, filmes, são muitas versões. O de Goethe é longo, porque ele pegou a primeira parte, ampliou e depois fez uma segunda, a primeira individual, a segunda social. Inteiro o Fausto de Goethe, nas suas duas partes, por exemplo, foi encenado na Exposição Universal de 2000 em Hannover, durante 23 horas, 3 dias seguidos. É o tempo que leva dá para ver pela internet, televisão alemã, extraordinário. Enfim, o que é espetacular é que o Goethe faz o Fausto I em 1770, mais ou menos, quando ele começa a trabalhar, publica um pouquinho depois. Ele tinha entre 20 e 30 anos. Ele só termina a segunda parte em 1831, pouco antes de morrer, já perto de 80 anos. E a história é que a primeira parte é o pacto fáustico individual, a segunda parte é o pacto fáustico social, político, econômico. É uma história sobre o demônio conversando com o soberano. E, na segunda parte, Fausto e Mefisto são economistas, são empresários, onde se verifica que o interesse da profissão no assunto é firme. E várias coisas são diferentes do Fausto Goethe. Primeira parte, relativamente ao Marlowe, e as novidades da segunda, então, são espetaculares. Para começar, ato 1 da segunda parte, o demônio se fantasia de astrólogo, vai ao soberano explicar para ele uma invenção diabólica, o papel moeda, que vai resolver todos os problemas do reino. E pode parecer exótico, mas estamos ainda numa época em que, sim, soberanos contratavam alquimistas para, através de processos químicos, transformar chumbo em ouro. Essas pessoas estavam lá no subsolo do castelo, lá, trabalhando. De vez em quando explodia um e tal. Mas, obviamente, não precisava contratar um alquimista, tinha agora um economista, que podia fazer muito mais estrago. E aí, uma análise particularmente aguda do Fausto, essa do Marshall Berman, que fala da parte 1 ser autodesenvolvimento, o pacto fáustico individual, pode ser o pianista, o intelectual, que quer transpor um limite, para o social,
que é o ideal do desenvolvimento econômico, o pacto fáustico do rei, da coletividade, para transcender para uma outra fase. E daí a ideia de que o Fausto é a tragédia do desenvolvimento. Para nós, um tema espetacular. Essas imagens são da encenação de 2000, que dá para tirar na internet. O rei de vermelho é o demônio, o rei, obviamente, no trono, e o primeiro ato da tragédia é um pacote econômico, não é isso? Então, é o astrólogo que promete ao rei essa solução encantadora, e que o rei, numa noite de carnaval, assina, meio sem entender o que estava acontecendo, as cédulas do papel moeda, e na manhã seguinte o chanceler vem com essas cédulas que são parecidas com as cédulas da hiperinflação alemã, e diz: Majestade, todos os seus problemas acabaram. E está escrito na nota, e aí o que está escrito, em aspas ali, é algo do tipo: o lastro dessa coisa são os tesouros enterrados no reino, e o reino é cheio de tesouros enterrados, todos os reinos são, não é isso? Então, enfim, ali temos lastro para fazer pedacinhos de papel que não valem nada, mas que são representativos de riqueza. Bom, o rei, aí, isso é só o primeiro ato, né? Ainda no primeiro ato, o rei, depois dessa mágica, os reis ficam excitadíssimos. Então, nesse caso, o rei pediu aos dois, Fausto e Mefisto, que apresentaram essa invenção, disse: agora eu quero Helena de Troia. Faz uma mágica aí, traga para mim Helena de Troia. E aí, Fausto e Mefisto, inclusive, já não é mais um demônio fazendo mágica. Ele, para trazer Helena de Troia para o rei, ele usa um expediente que pintores usavam muito, chamado câmara mágica, câmara obscura, tem vários nomezinhos, mas é um prisma numa vela que projeta uma imagem na tela e que permite uma exatidão espetacular em muitos quadros século XVII, XVIII. Pois bem, Mefisto usa a tal da câmara escura para projetar numa penumbra uma pintura de Helena. O rei fica encantado, mas tenta agarrar a Helena, dá um problema, a câmara cai, ele é desmascarado, saem correndo os dois. É tudo uma fraude. Esse é um pouco o enredo de pedaços de papel que valem como ouro, né? Mas esses pedaços de papel depois financiam uma guerra e financiam tantas coisas, e lá no quinto ato, depois de muitas aventuras, o Fausto, envelhecido, é um empresário que realizou muitas coisas, ele e seu sócio, agora Mefisto não é mais alguém que lhe proporciona coisas sobrenaturais, mas é um sócio, os dois. Tem um episódio famoso, quer dizer, muito badalado na crítica, que tem dois velhinhos numa área que eles querem aterrar para fazer um canal, então eles mandam lá umas pessoas matar os velhinhos, que são assim uma metáfora para custos do progresso, atropelar os velhinhos aqui que estão no caminho da evolução, Filemon e Bosses, que são figuras da mitologia salvas do dilúvio. Aqui não, o dilúvio pega os dois, para não ter engano, e é o seguinte, bom, esse senhor que agora, na primeira parte, foi uma inovação da primeira parte, escrita por Goethe, que tinha um personagem feminino, Gretchen, que ele trata muito mal, ele engravida a menina, depois abandona, mata o irmão da menina, um horror. Mas ela vai para o céu. E no final da segunda parte, quando o demônio vem buscar a alma de Fausto, essa cenografia aqui é espetacular, desce um negócio do céu, anjos e arcanjos e a beata Gretchen perdoam o Fausto. Ou seja, uma coisa curiosa, no Fausto da Renascença, as pessoas tinham medo do demônio na tela, em cena. No momento seguinte, no iluminismo, não é o momento seguinte, são 150 anos depois, o demônio é aplaudido quando se apresenta. O pessoal quer ver
um tumultozinho, né? Então, agora o Fausto é salvo, porque ele é um realizador, ele realiza o progresso, ainda que ele tenha custos. Então, mesmo a menina que foi violentada por ele e tal, está lá e ele é perdoado e ele vai para o céu. Porque é isso. Bom, esse Mefisto não é mais mágico, ele é uma metáfora para os meios, ele é o acelerador da experiência, ele não é mais diabólico, ele é um facilitador, ele é esses pedaços de papel, ele é uma figura para esses artifícios aí, esses pedacinhos de papel cheios de zeros que a gente se acostumou a usar. Um diabo, uma fraude, um cafetão universal, e nós conhecemos bem, aqui tem figurinhas, são os assinhás franceses, uma cédula ali de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, e o Edmar lembrará do Mário de Andrade, 500 mil. Nós aqui no Brasil nunca emitimos uma nota de 1 milhão, que isso é um vexame, um país sério não faz uma cédula de 1 milhão. O máximo que chegamos foi 500 mil, JK foi 100 mil, mas, enfim, o dinheiro é o diabo, não é isso? E a inflação, portanto, é o nosso pacto fáustico, e estava lá tudo escrito no Fausto II. Não é que seja necessariamente uma fraude que vai levar à catástrofe, que é tudo mentira. Não, é pior, é mais sutil. Às vezes dá certo. A fórmula é demoníaca, é meio safada assim, mas às vezes funciona. Entre esse Michael Jager, é um crítico alemão, ele identifica Brasília como uma capital fáustica. Não é de se estranhar, temos ali nosso JK, essa cédula de 100 mil cheia de zeros e com mais um carimbo, enfim, a inflação é o nosso pacto fáustico, e foi de outros países também. Tem aqui uma discussão da moralidade da coisa toda, da moralidade do progresso econômico, no fim das contas, que é o tema do Timon e é o tema do Fausto. E eu queria terminar por aqui, antes que você me dê uma chamada. O Berman tem essa passagem que eu acho bacana, que é o seguinte: no terceiro mundo, nos países emergentes, o desenvolvimento, em geral, é um empreendimento público-privado, onde tem, na percepção dele, uma síntese histórica entre o predador privado e o público, o funcionário público. Qual deles é Mefisto, qual deles é o Fausto, qual é o ruim, qual é o bom, não sei. Agora, um maravilhoso livro sobre o Fausto II, que é escrito por esse senhor Binswanger, que é suíço-alemão. O livro chama-se Dinheiro e Magia. Ele vai buscar toda a simbologia alquímica que está dentro do texto do Goethe. E a conclusão dele: olha, a alquimia não foi abandonada pelo avanço da ciência química, mas pela descoberta da economia, que produz resultados melhores, vamos dizer assim, com menos bagunça, né? E, de certa maneira, é aqui que as coisas se encontram, a literatura e a economia são uma fórmula para ver a tentativa de transcender, de formular um sistema simbólico que, enfim, tenha essa mágica da pedra filosofal. Isso é literatura, não é isso? É também economia. A gente tem que obedecer restrições para a coisa fazer sentido. As coisas deixadas incompletas pela natureza, a gente pode completar. É meio diabólico, meio fraudulento, mas às vezes funciona. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gustavo. Acho que você mostrou assim como a economia é tão melhor quando vista a partir da literatura. Eu, depois dessa lição aí faustiana, eu nunca mais vou me denominar de praticante da ciência do desalento. Da agora em diante, eu vou somente me apresentar como um alquimista do papel moeda, como tendo ambos participado do plano real. Acho que há alguma interpretação freudiana favorável nessa nova denominação. Semana que vem nós voltamos para a última sessão, Economia e Direito, com a economista e advogada Helena Landau. Muito obrigado pela presença de todos.